Olá, bom dia, bom sábado a todos aqueles que nos assistem pela internet. Obrigada por estar aí desse lado já desde manhã. Espero que o Espírito Santo e a presença do Senhor possam superabundar nas vossas vidas e que possam também ter este momento especial connosco. Temos aqui a presença do Beto, da Igreja de Vila Nova de Monsarros, aquele que nos ajuda muitas vezes em pregações, em sermões de sábado de manhã. Possivelmente é muito conhecido por aqueles que nos acompanham todas as semanas. Para aqueles menos atentos ou que não acompanham tanto, apresento o Beto. Bem-vindo e obrigada por teres aceito este desafio. Eu é que agradeço, é sempre um grande prazer trabalhar para Deus. Dessa deve ser a nossa verdadeira vocação, a nossa verdadeira entrega. Feliz sábado a todos também, os que nos estão a ver a partir de casa, e que este não seja apenas mais um sábado, mas um sábado feliz na companhia do Senhor, e que Deus nos ajude a entender o que quer de cada um de nós e o que tem para nós hoje, neste seu santo dia. Antes de iniciarmos a revisão deste estudo da Escola Sabatina, eu desejaria fazer uma breve oração de introdução. Querido e amado Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos destes para vir à tua santa casa, para te honrar, para te louvar e para aprender um pouco mais de ti. Pai amado, toca o coração de cada um de nós que estamos aqui, toca o coração de todos aqueles que possam estar a assistir através da internet, e que o teu Santo Espírito possa ser derramado grandemente sobre todos nós, e aqui de uma forma muito especial, para que possamos trazer de uma forma mais ou menos clara e simples a tua vontade para cada um de nós. Fica connosco, toma-nos nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados e recria em nós a tua imagem e semelhança. São os favores que te peço e agradeço em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Nós, este trimestre, temos estudado sobre o livro de Marcos e estamos a continuar. Hoje, ou melhor, esta semana, estamos na lição número 4, que tem por título Parábolas, e de facto nós estudamos sobre as parábolas, aquelas que nós encontramos no 4º capítulo de Marcos. E falamos sobre 5 parábolas, muito pequeninas algumas delas, mas de extrema importância. E eu, antes de começar aqui com uma pergunta para o Beto, queria também incentivar quem está lá em casa, aqueles que têm por hábito assistir pela internet, que possam sentir o toque do Espírito Santo para a leitura e para o estudo deste tema tão importante que é o livro de Marcos, a interpretação deste livro. Acredito que aí em casa também vão ser abençoados com a interpretação e com o estudo como nós temos feito. Que nós temos várias maneiras de estudar este tema. Uma delas é através da nossa lição da Escola Sabatina, física, e também há a possibilidade através da lição online. Se fizerem através do motor de busca, se fizerem a busca do manual da Escola Sabatina, com certeza irão encontrar. Aqueles que precisarem de algum suporte, de alguma ajuda, podem entrar em contato com os representantes de cada igreja, que nós com certeza ajudaremos a encontrar esta ferramenta maravilhosa. Como eu estava a dizer, Beto, nós estamos a estudar sobre as parábolas, e nomeadamente sobre o capítulo 4 de Marcos. E eu achei uma coisa muito interessante enquanto estava a estudar sobre esta lição, que é a maneira como Jesus utiliza as parábolas, alegorias, ilustrações do dia-a-dia para explicar estas grandes verdades. E eu queria perguntar o porquê de Jesus utilizar esta estratégia nos seus sermões. Esta estratégia, no fundo, é uma forma de apresentar uma grande verdade contando uma história. Porque são verdades muito complexas, e era o caso da situação em que Jesus estava com os seus discípulos, mas também com os escribas e os fariseus, que procuravam arranjar maneira de contrariar sempre a tentar dificultar a vida ao mestre. E então ele tinha grandes verdades para lhe apresentar e apresentava-as por parábolas para que eles pudessem
através de uma história que era uma história que ele contava, entender qual era a sua posição ou qual era o seu verdadeiro, qual era a sua verdadeira posição naquele momento e quais eram as suas atitudes perante cada situação. E se formos notar, pronto, uma das expressões de Jesus é que ele veio trazer espada e não paz, não é? Então dá a entender que aqui a mensagem de Jesus ela é controversa no seu tempo. O próprio povo, ou o contexto cultural que o povo judeu estava a vivenciar, precisava de muita mudança e Jesus vinha exatamente para colocar o dedo na ferida. E não seria fácil, e provavelmente nos dias de hoje também, se recebêssemos Jesus, o Messias, na primeira vinda de Jesus, se tivéssemos recebido nos dias de hoje, também teríamos que ouvir estas verdades duras. Mas Jesus, na sua sabedoria e na sua divindade, ele traz, através destas parábolas, o que é muito bonito. E são verdades, não é que amaciam, não é que Deus ou Jesus endossa as verdades espirituais que ele tinha que trazer, mas ele traz de uma maneira mais suave e de forma que seja compreendida pelo povo até o mais simples, um pescador ou um agricultor. Sim, repara que nós já no passado, muito antes de Jesus, quando foi com David, que teve o problema que é conhecido de adultério e morte, o que é que o profeta fez? Natã chegou ao pé dele e disse: tu fizeste isto, rei. Porque se ele fizesse, provavelmente teria consequências. Então ele apresenta-lhe as coisas como se estivesse a contar uma história. O que acontecerá ao senhor que tem muitas ovelhas e para banquetear um amigo que lhe chega, uma visita, ele vai matar a única ovelhinha, a ovelha que era a menina dos olhos de um amigo que só tinha aquela. O que é que devia ser feito a esse homem? E David diz-lhe: esse homem é digno de morte. Então o profeta diz-lhe: mas esse homem és tu. E aqui Jesus faz um pouco isto. Ele apresenta as parábolas para quê? Para que cada um dos ouvintes, uma vez mais, eu digo, reconheça o que é que Jesus pretende quando lhe está a apresentar a parábola. Porquê? Porque é uma história, sim. É uma história, mas que, em algum dos casos, e nós temos a parábola do semeador, que é a primeira que vamos analisar, temos 4 tipos de pessoas, embora seja apresentado como 4 tipos de solo, 4 tipos de terreno, mas que representam 4 tipos de pessoas. E então, esses 4 tipos de pessoas, cada um dos que estava, ele iria rever-se num desses tipos de pessoas. E já agora pergunto, por exemplo, em relação... podíamos ler antes de avançar esta parábola, pelo menos a forma como Jesus a apresentou. Então, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, e a partir do versículo 3, diz o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu a 30, outra 100, e outra 60 e outra 100. 4 tipos de solo, 4 tipos de pessoas. E eu pergunto, em relação à semente que caiu junto ao caminho, o que é que Jesus queria dizer com isto? Antes de mais, nós temos que perceber o que é que cada elemento queria dizer, não é? O semeador é aquele que semeia, é o agente principal em toda esta história, é aquele que leva a mensagem, não é? E aqui quem é o semeador? Jesus, o próprio Jesus. No entanto, eu também chamo a atenção, nós também podemos ser os semeadores. Devemos ser. Devemos ser, exatamente, aquele que é o nosso maior exemplo, Jesus, nós também devemos imitá-lo.
Portanto, o semeador aqui representa Jesus, tal como nós podemos vir a ser, e a semente será a palavra. E a palavra ela pode cair em vários terrenos, que no caso serão várias pessoas ou a receptividade que estas pessoas terão a esta palavra. No caso da primeira semente, ou da semente que caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram-na. Isto é muito interessante. Depois a interpretação, aqueles que quiserem ler, e desculpa fazer esta parte, mas aqueles que quiserem ler a interpretação que Jesus deu aos discípulos que depois foram questioná-lo, é muito interessante ver esta questão que Jesus conta a parábola, mas depois os discípulos ficam com aquele interesse aguçado e vão questionar diretamente Jesus. E então a explicação que Jesus dá está a partir do versículo 3 até o 20. Mas nós vamos falar aqui um bocadinho por alto e trazer um pouco para os dias de hoje, que é essa importância da palavra de Deus. Então, as primeiras sementes que caíram no caminho, à beira do caminho, foram comidas pelas aves e elas acabaram por nem germinar. E isto representa a ação que Satanás e os espíritos malignos têm em relação a algumas pessoas. Mesmo que elas recebam a mensagem, Satanás está, na mesma medida, pronto para tirar essa mesma mensagem dos nossos corações. E isto faz-nos pensar, porque quantas vezes nós não sentamos nos nossos bancos da igreja e estamos a ouvir o pregador, o mensageiro de Deus, aos sábados de manhã ou às terças-feiras ou nos dias de reuniões de oração, mas o nosso coração não está atento. Nosso coração ou nossa mente está a vaguear nas coisas em que nós temos que fazer. Isto é Satanás e as suas hostes a tirarem a mensagem do nosso coração, a tirar essa semente que nem chega a germinar. Quantas vezes nós o fazemos? Nosso coração está aqui, está ali, está em preocupações do dia-a-dia e acaba por nem germinar, nem fazer o seu efeito. Outra coisa interessante é quando a outra semente cai em terreno pedregoso. Ela rapidamente germina, mas vem o sol e acaba por queimar a planta. Isto é interessante porque muitas das vezes a própria mensagem ou a maneira como nós vivemos a nossa vida espiritual não permite que a mensagem seja ou crie raízes. Então, quando vêm os momentos mais difíceis, problemas espirituais, problemas da vida pessoal, esta mensagem acaba por se queimar. Não dá frutos, não chega a dar frutos. Muitas vezes essas raízes profundas conseguem-se através daquilo que é, muitas vezes, para nós quase impensável, através das provações. E quando quando as provações chegam até nós, muitas vezes temos a ideia de que Deus se esqueceu de nós. Não, muito pelo contrário. Para ti que estás a ouvir também, muitas vezes Deus permite que determinadas coisas nos aconteçam porque Ele quer tornar-nos mais fortes e mais firmes, ou seja, que as nossas raízes fiquem profundas, para assim conseguirmos resistir aos ataques, como ias a dizer, de Satanás. E o interessante notar é que também uma das representações que nós podemos trazer para os dias de hoje é este terreno não era suficientemente profundo, o que representa também muitas vezes a própria vida espiritual que os membros da igreja levam, os cristãos levam, nós cristãos levamos, uma vida superficial. Acaba por não permitir que as mensagens que são entregues, o pregador pode trazer a mensagem da maneira mais eloquente, da forma mais simples e compreensível a qualquer pessoa. Mas se a minha vida espiritual não for profunda, for extremamente rasa, esta mensagem pode não criar raiz nenhuma. E vem qualquer manifestação de dificuldade na minha vida e, de facto, essa mensagem não vale de muito. E eu aproveito o facto de chamar a atenção para qualquer manifestação, qualquer problema que surge. Nós estamos muito à beira do fim do tempo da graça. Eu acredito nisso. E é hoje que temos que nos firmar, porque se não estivermos firmes, dificilmente resistiremos nessa altura. Portanto, seremos como aquela semente que caiu nos pedregais em que não tinha raiz e à mais pequenina coisa nos afastamos.
E Beto, eu agora pergunto em relação aos outros casos, nós temos ainda mais 2. O que é que tu Sim, tens a dizer? temos também aquela semente que caiu nos espinhos. O que é que são os espinhos? O que é que representam estes espinhos? Estes espinhos representam os cuidados da vida, os problemas, uma doença, o cuidado com um familiar. Normalmente, Satanás faz com que cada um de nós se envolva em muitas coisas, muito trabalho, e depois falta-nos o tempo para quê? No fundo, falta-nos o tempo para Deus. E quando nos falta o tempo para Deus e estamos perante as dificuldades, é como se não tivéssemos raízes. Os cuidados deste mundo e tudo isso, e é isso que Jesus fala mesmo, diz que no versículo 19 diz mesmo claramente: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, quando isso entra na vida de cada um de nós, a tendência é, a pouco e pouco, deixarmos de ouvir o Espírito Santo e não demorará muito que estamos fora, ou até, como aconteceu em alguns casos no passado e acontece no presente, pessoas que já foram bastante dedicadas e que hoje estão afastadas e sem vontade de voltar. Temos que ter cuidado nesse sentido também. Porquê? Porque nós não estamos isentos de que isso nos aconteça. Nós corremos o risco como qualquer outro, porque Jesus diz-nos claramente na sua palavra: aquele que cuida estar de pé, cuidado, não caia. Temos a outra, porque, reparem, queridos irmãos, nós temos 4 tipos de solos, temos apenas um que é considerado como o solo bom, a terra boa, 4 tipos de pessoas, em que apenas um é apresentado como muito bom. Isso leva-nos a fazer o quê? Leva-nos a pensar que a possibilidade do fracasso é muito grande. Então nós estamos sujeitos, não são só os outros, sou eu, és tu, é cada um de vós, estamos sujeitos a fracassar. Mas também temos uma esperança e uma consolação que Deus nos dá, que Jesus nos dá. É que quando não fracassamos e quando quando nós estamos firmes, a possibilidade do sucesso também é muito grande. Então, em paralelo com a possibilidade de fracasso, porque há 4 tipos de solos e só um é que é o solo em que a palavra germina e dá muito fruto. Diz aqui mesmo um a 30, outro a 60, outro a 100, ou seja, a 100 significa que multiplica por 100. Isto é o quê? É uma forma da pessoa em causa influenciar muita gente. Tal como um grão de semente pode dar 30 grãos, ou 1 quilo pode dar 30 quilos, da mesma forma, um verdadeiro filho de Deus, aquele que recebe a semente, que a terra é boa e recebe a semente, é alguém que pode e vai de certeza absoluta, com a ajuda de Deus, não por si mesmo, mas sempre com o trabalho de Deus e o trabalho do Espírito Santo na sua vida, vai trazer frutos. E Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, se nós temos aqueles que se afastam, onde é que ficam os frutos deles? Não existem. Os frutos sairão sempre do mesmo tipo de pessoas, que são aqueles que recebem a palavra. E mais, será que é só receber a palavra? Não é. Porque eu, se recebo a palavra, e vamos ver um pouco mais à frente, na parábola da candeia, eu recebo a palavra, mas eu tenho uma obrigação perante Deus, que é o quê? É transmitir essa parábola. A palavra, eu recebo luz, devo transmitir luz. Mas, então aqui nesta parábola, Jesus está-nos a fazer um convite. Nós somos convidados a semear. Pois somos seus discípulos, por isso devemos fazer o quê? Semear a semente de qualquer maneira. A certa altura, o que é que nos é dito? Não deveis dar joias aqui? Uma coisa muito estranha. Ele usa a mesma palavra. Não deveis dar joias a porcos. Ficamos a pensar assim, mas isto parece que é feio. Não.
se formos ver o sentido, quando nos é dito isso, através da sua palavra, o que é que uma joia vale para um porco? Nada. Não a come, não lhe dá valor. Assim são aqueles que, não dando... Jesus diz que não devemos dar, no fundo, a sua palavra àqueles que são dessa forma. Ou seja, que recebendo, tendo a palavra, tendo o Evangelho na sua frente, tem tanto valor como tem a joia para o porco. Porquê? Porque se a comer não lhe faz nada. Não tem qualquer valor. E então, nós temos que preparar primeiro o terreno. Porque Jesus, Deus é o grande semeador. Mas Ele não está aqui para semear. Quem semeia são os seus discípulos. Os seus discípulos foram convidados a semear. Tu és convidado a semear. Vós sois convidados a semear. E a semente só produz se a terra for bem preparada primeiro. E aqui vem a forma como Jesus fazia as coisas. Ele conhecia as pessoas, nós não conhecemos, devemos ouvi-las para as poder conhecer. E depois ver quais são as necessidades. Porque Jesus supria as necessidades para depois poder fazer os convites. Nós, por vezes, vamos ao contrário. Primeiro fazemos o convite e depois é que vamos ver o que é que falta ali. Mas, no fundo, esta parábola é importante para aqueles que estão fora, mas é muitíssimo importante para aqueles que estão dentro. Porquê? Porque o sucesso dos que já conhecem a mensagem é que pode, ou melhor, a dedicação, vamos dizer assim, daqueles que conhecem a mensagem, a entrega total a Cristo, é que vai fazer a diferença na vida daqueles que a não conhecem. Exatamente, e como tu falaste muito bem, e já passando aqui para a segunda parábola que Jesus, que é referida em Marcos 4, que é da candeia e do alqueire, e Jesus questiona exatamente isto, quando uma pessoa recebe a palavra, o que é que ela faz com ela, não é? E Jesus utiliza esta parábola da candeia. A candeia, ela deve ser colocada num alqueire, e o que é um alqueire? Aliás, a candeia, aliás, primeiramente é como se fosse uma lâmpada. Antigamente ela era usada, é como se fosse um vaso que levava óleo ou azeite, e esse azeite é que era o combustível para dar a luz e iluminar as casas antigamente. Pronto, quem é de uma geração se calhar atrás utilizava ainda. Mas era muito comum naquela época em que Jesus viveu no meio dos judeus. E então, o alqueire era como se fosse uma caixa, daquilo que eu estive a pesquisar, era mais ou menos como se fosse uma caixa que era utilizada para uma unidade de medida. Uma unidade de medida, mas era semelhante a uma caixa. Ela tinha como se fosse uma tampa, parecia-me. Um cubo com... Exatamente. Então, não tinha grande sentido, e quando Jesus perguntou isto, se a candeia devia ser colocada dentro de um alqueire ou debaixo da cama, não faria muito sentido. Quer dizer, se é feita para iluminar e nós colocamos dentro de uma caixa ou debaixo da cama, ela deixa de fazer o seu efeito. Então, mostra aqui, com esta pergunta quase que retórica, que nem precisa de ser respondida, de tão óbvia que é, coloca aqui quase a certeza daquilo que nós temos que fazer quando recebemos a palavra. E a palavra nesta parábola é representada através da luz que a candeia emite. Se cada um de nós recebe uma luz, nós somos obrigados a colocar-nos numa posição em que essa luz seja exposta, que faça o seu efeito necessário. E outra coisa que eu achei bastante interessante e trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós somos candeias que estamos dentro de alqueires ou debaixo das camas. E isto representa quando nós estamos em contextos errados, que apesar de nós termos a luz, apesar de nós sabermos o que é a palavra diz e o que é expectável que nós façamos, muitas vezes o nosso contexto não permite que nós transmitamos essa luz. Então, como fazer nessas condições? E como fazer nessas condições? Nós temos que, da mesma forma como a parábola diz, nós temos que nos colocar em um sítio, como diz na parábola, nós temos que colocar-nos num velador. O velador é exatamente esse local apropriado para que um alqueire ilumine a casa inteira. E nós temos que colocar nessas posições em que nós estamos à mercê do nosso objetivo principal, que é espalhar essa luz. Então, e já agora uma pergunta. E se estamos numa situação
em que o não podemos fazer abertamente por palavras, como fazê-lo? Através do nosso exemplo, principalmente, não é? Os nossos atos são muitas das vezes a Bíblia, que muitas pessoas não poderão ler ou não vão conseguir ler nunca, mas através dos nossos atos poderá ser o meio de leitura ou de conhecimento da palavra de Deus. No fundo, o que é que Jesus fazia sempre? A mesma coisa. Então, o nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. Devemos pensar nisso. Exatamente. Então, e em relação à parábola da medida? Pois é, a parábola da medida vem aqui 2 versículos que, no caso, até são os versículos do verso áureo, o versículo 24 e 25, e eu até passo a ler. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, isto, quando nós temos o contato com a palavra de Deus, quando nós temos esta luz à nossa disposição e nós não utilizamos da maneira correta, nós seremos medidos de alguma maneira. E esta o ser medido, aqui eu interpreto como o dia do juízo. Quando nós chegarmos a ser julgados no grande dia, nós teremos em conta, ou Deus terá em conta, esta questão do nosso conhecimento. Se nós utilizarmos bem este nosso conhecimento, se nós transmitirmos bem este nosso conhecimento aos outros, com certeza nos será acrescentado. E mesmo antes mesmo até de chegarmos ao dia do nosso julgamento, não é? A nossa maneira de viver tem que ser congruente com a nossa luz. Mas repara que Jesus não começa por aí. Começa por dizer: com a medida com que medirdes. O que é que ele nos estava a tentar transmitir? O que é que ele estava a tentar transmitir ao público que estava ao seu redor? Porque nós sabemos, no fundo, para quem eram estas. Seria também para os seus discípulos, mas principalmente para quem? Para os rabis, para aqueles que eram doutores da lei, não é? Eles tinham como é que eles agiam? Conhecimento. E como é que eles agiam? Repara, aqui, eles, este medir, no fundo podíamos trocar a palavra medir por julgar. Porquê? Porque a ideia deles era julgar todos os que estavam à sua volta. E eles achavam que a salvação era só deles. Foi Jesus que veio desmistificar essa posição que era errónea. E então eles, tudo o que estava fora deles, eles julgavam, lá está a tal medida. E Jesus estava-lhe a dizer: vós estáis a medi-los ou a julgá-los desta forma, não vos esqueçais, porque da forma que os estáis a julgar, ireis ser julgados. Exatamente. E nos nossos dias, nós não podemos pensar só na altura em que Jesus viveu aqui nesta terra, mas nos nossos dias nós também vivenciamos muito isto. Até dentro da nossa própria igreja, nós que acreditamos ser o povo escolhido, não, o povo remanescente ou a igreja eleita que leva a verdade de Deus, e eu acredito, por isso que eu sou adventista, mas muitas vezes nós como adventistas podemos cair no mesmo erro de achar que nós temos a verdade completa e julgar outras denominações, pessoas que não têm tanto conhecimento da Bíblia, e acabamos por incorrer no mesmo erro. E quão perigoso é! E Jesus é muito claro nesta questão da medida e devemos trazer principalmente para os nossos dias, que nós não estamos completamente impunes. Tu falaste que por vezes pensamos que temos a verdade. O que é a verdade? É Cristo. A verdade. Ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós não somos donos da verdade, eles é que pensavam que eram donos da verdade e que eram donos da salvação e que eram os únicos que tinham direito a ela. E muitas vezes pode acontecer na nossa vida, nós olharmos: eu sou adventista do 7º dia, tenho a verdade comigo, cumpro. Pois é, mas isso é perigoso, porque a verdade, a Bíblia não nos salva, a Igreja não nos salva, quem nos salva é Cristo. E Cristo salva-nos quando? Quando nós nos envolvemos neste solo, neste tipo de compromisso de semeador também, de preparar a terra. E o ser semeador é o que é levar a mensagem ao mundo. E nesse sentido, no capítulo 28 de Mateus, nos últimos 2 versículos,
Jesus diz claramente, a partir do versículo 16, mais 4 versículos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai, curai. E ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É uma promessa que, se nós pensarmos nisto, nós podemos ter a presença de Cristo a cada momento da nossa vida, aqui e agora. Então, somente temos que estar entregues nas suas mãos. Então, e em relação à parábola seguinte, já tínhamos visto a medida, tínhamos visto, mas há mais duas. Temos mais duas. Temos a parábola da semente, não é? Temos aquela que Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, de dia e de noite, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice e porque chegou a colheita. O que é que isto nos representa? Numa simples parábola de 4 versículos, Deus apresenta-nos a chegada ao reino de Deus, porque no fundo a chegada ao reino de Deus é quando um filho de Deus aceita seguir a Cristo e aceita de coração, é preciso ver, é chegado o reino de Deus para essa pessoa. E ele não desaparece mais. Porquê? Porque a parábola termina com o quê? Com a volta de Jesus. Porque a ceifa, aqui, com a ceifa, Jesus está a apresentar a segunda vinda de Cristo. E nós por vezes pensamos, mas isto era apenas uma parábola. Sim, mas com um significado tremendo, em que quem é que precisava de ouvir isso? Eram eles lá, e nós hoje. Nós precisamos de ouvir da mesma forma. Então, mas esta semente, quem é que semeia a semente? Aqui. É Cristo. Porquê? Porque Jesus, quando partiu, ele deixou uma promessa aos discípulos. Aliás, antes de partir, ele disse, não vos deixarei órfãos. Dar-vos-ei um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. E então, a semente no fundo, que semente é esta? A fé. A fé, através da fé, recebemos a palavra de Deus e quando a recebemos com fé e com uma fé firme e verdadeira, então a nossa caminhada vai ser uma escada contínua rumo ao céu. E nesse sentido, a forma como Jesus, para aqueles homens que estavam longe do reino de Deus, tendo-o ali ao pé, porque não o receberam, aquele que não o recebe, porque quando Jesus diz, eis que o reino de Deus é chegado a vós, já é chegado a quem? A quem está com Cristo. Porque aqueles que estão afastados, onde é que está o reino de Deus? Exatamente. E era o caso deles, que tendo o conhecimento, as suas atitudes eram completamente adversas, ou melhor, a lição que vimos a semana passada, controvérsias, era o quê? Era precisamente, eles estavam sempre do lado contra. Não sabemos até se estavam contra porque acreditavam naquilo que estavam a dizer ou se estavam contra porque queriam prejudicá-lo. O que é certo é que nunca o receberam e, por fim, mataram-no. Agora, nós devemos ter em mente que as parábolas não eram para eles, são para nós hoje. E então, o que é que ela nos diz? Que Deus quer colocar a semente no coração de cada um de nós. E vós não estáis isentos. Precisais de receber a semente. E depois é preciso o quê? Crescer. E o que é que faz crescer uma semente? Ela deve ser regada. Isto, para quem conhece o que é a agricultura, isto, não sou agricultor, mas conheço. Se eu não fizer, se eu não preparar bem a terra, a primeira coisa que nasce são as ervas daninhas. Mas há uma forma de evitar. É mexer a terra 1 ou 2 vezes antes de fazer a semente. As sementes que estão envolvidas, os tais espinhos que podíamos ver na parábola,
vão nascer, mas depois, como a terra é removida novamente, ficam destruídas e não tem mais semente. E então vamos colocar uma semente já em terra boa. E era essa terra boa que Jesus apresentava na parábola. A partir daí, depois dela semeada, ela vai germinar. E mesmo essa semente literal, quem é que lhe dá a vida? Quem é que a faz germinar? É o próprio Deus. Vimos na parábola. Ele é que semeia, ele é que faz germinar. Então, sabemos que temos uma tarefa. Hoje, colocar a semente, preparar a terra e então aí sim podemos aguardar em paz e segurança e com a certeza que Deus está connosco, aguardar a sua segunda vinda, porque estaremos lá. Mas só se formos diferentes àquela classe de pessoas que o estava a ouvir, os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Depois temos a outra parábola, a parábola do grão de mostarda. A mostarda, que é uma coisa pequena, mas a sua semente é minúscula. É uma semente minúscula, mas que depois de germinar, cresce e diz-nos aqui que... Posso ler esta parte? E dizia, a que semelhamos o reino de Deus? A que é semelhante o reino de Deus? Ou com que parábola o representamos? E depois diz, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. A menor de todas. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Noutras versões fala de árvores mesmo, mas aquilo no fundo nem é uma hortaliça, nem é uma árvore. Poderíamos chamar-lhe um arbusto. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, o que é que Jesus queria transmitir a todos os seus ouvintes, e a ti, e a mim, e a vós hoje? A semente que Deus quer colocar, ou que coloca no nosso coração, ela é muito pequenina. E ela só crescerá se for cuidadosamente apoiada, tratada e cuidada. Como? Não com os cuidados do mundo, porque isso já vimos que faz com que a semente não germine, ou não, ela germina, mas morre. Mas, exatamente, não frutifique. Não frutifica, então ela deve ser cuidada. Com o quê? Com a oração, com o estudo da Bíblia, pregação do Evangelho, se houver essa capacidade ou essa possibilidade. Trabalho missionário, cuidar dos doentes. A certa altura, Jesus fala sobre o jejum e ele diz que a Bíblia fala-nos sobre o jejum e diz não é este, aliás, não é, o que é que ele diz? Não é este o jejum que eu pretendo. Porque jejuar não me valia nada. O que é que ele pretendia? O que vem em Miqueias 6:8, que é isso que Deus pretende de ti, que cuides do órfão, da viúva e que andes humildemente com Deus. O andar humildemente com Deus é, então, fazer todas essas coisas. O estudo da Bíblia, a oração, empenharmos-nos, dedicarmos-nos aos necessitados e, acima de tudo, termos a noção de que Cristo só estará connosco quando nós nos envolvemos no seu trabalho. Essa é a promessa dele. Eis que estou convosco, mas é condicional. Porque nós sabemos que muitas das profecias são condicionais. Algumas não são, mas outras são. Porquê? Porque depende de nós. Por exemplo, a vinda de Jesus é uma certeza, a salvação é uma certeza, mas ela para mim é condicional. Porquê? Porque eu só lá estarei se fizer a sua vontade enquanto aqui estou. Se a decisão for a correta. A decisão, então, as nossas decisões é que ditam o nosso futuro.
Eu tinha aqui que nós somos convidados a ser, em relação à parábola da candeia, nós somos convidados a ser como estrelas. O que é que faz uma estrela? Recebe a luz do sol e transmite-a. Mas nós só seremos como estrelas se estivermos no velador. Debaixo do alqueire nunca. Beto, muito obrigada pelas tuas contribuições. Esta discussão realmente foi extremamente rica, o estudo, a discussão que nós tivemos aqui. E uma das coisas que me fez relacionar todas as parábolas foi a forma como Jesus explicou o que seria o reino de Deus. Jesus, nas suas pregações, nos seus sermões, e na maneira como ele falava, ele ia explicando várias vezes: o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é... e nestas quatro ou cinco parábolas, nós podemos ver aqui a essência do que é o reino de Deus. É o receber a palavra, é a forma como nós respondemos a essa recepção da palavra, se aceitamos ou não, como é que nós a espalhamos, o aceitar o discipulado, a mudança de estilo de vida e o crescimento que isso advém, que advém daí, não é? A própria ação do Espírito Santo ao longo da nossa vida. E o próprio reino de Deus em nós vai crescendo. A nossa vontade de estar no reino de Deus vai crescendo cada vez mais. E isto é muito bonito. A caminhada que o cristão tem na sua santificação, acho que é grandioso. E isso devemos a Deus. Começa pela nossa decisão, mas deve-se ao Espírito Santo e à ação divina. Falaste na santificação e eu pegando nisso, há algo que é muito importante, que tem que ser vivido na vida de cada um de nós. E há um elemento-chave para o sucesso em todas estas situações. O amor precisa de ser o princípio motivador da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. Então é assim, Elias, nós analisando, para quem quiser lá em casa, analisem o capítulo 13, 1 de Coríntios, capítulo 13, que mostra a essência do Evangelho, a essência de Deus, no fundo, está ali, é o amor. E a serva do Senhor fala verdadeiramente sobre isso. Diz que verdadeira santidade é estar totalmente ao serviço de Deus. Quando é que eu estou ao serviço de Deus e não ao meu serviço? Quando eu o amo. Aliás, 1 João 2,4 diz claramente: aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Então, se eu conheço a Deus e sei que Ele é amor, a tendência é eu amar também. Amar não os meus amigos apenas, mas amar todos os que estão à minha volta, amar inclusivamente os nossos inimigos. E ela continua dizendo: então essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer uma consagração sem reservas, um serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Cuidado. Quem vive para si mesmo, se eu vivo para mim, nem sequer sou cristão. O amor precisa de ser o princípio motivador da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso vai habilitá-lo a resistir às provas e às tentações. Beto, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que nós finalizamos assim da melhor maneira a nossa recapitulação da lição e a nossa discussão deste estudo. E aí em casa eu incentivo também àqueles que ficaram com o interesse aguçado, tal como os discípulos, com as parábolas de Jesus, que possam aprofundar o estudo. Com certeza, se há alguma coisa que não ficou aqui bem explícita nas vossas mentes, com certeza o Espírito Santo há de vos ajudar. Aqueles que tiverem interesse também podem entrar em contato com as nossas igrejas através da internet, do YouTube, dos canais de YouTube, pelo Instagram e Facebook. Com certeza nós teremos todo o gosto de responder a cada questão que vocês colocarem. Quanto a nós, desejamos uma boa semana, um feliz sábado, uma boa continuação do programa de sábado, que possam ser ricamente abençoados e que sintam o desejo de estudar a Palavra de Deus, como temos feito aqui.
Um grande abraço em Cristo e continuação de um santo e feliz sábado para todos vós.